Hoje a gente vai aprender a pintar uma rosa. Já tem o vídeo do desenho aqui no canal, quem quiser aprender a desenhar ela. E aqui é só a pintura. Eu já fiz a lápis aqui no meu papel para aquarela. Dei uma apagadinha de leve, mas ainda tá forte. No seu você pode deixar mais fraco, que daí vai aparecer menos o grafite na sua pintura. Aqui eu vou deixar assim para conseguir ver bem no vídeo, tá bom? Aqui, ó, eu quero usar essa cor aqui. É uma cor de rosa da Rembrandt que eu tenho, eu vou usar ela. Mas você pode usar a cor que você quiser, porque a base é sempre a mesma técnica. Essa é uma maneira de fazer. Não é a mais rápida, mas é a mais fácil da gente entender. Nos próximos vídeos eu posso gravar, conforme for, né, for evoluindo, a gente consegue gravar algum que seja mais rápido. Aqui, ó, o que eu gosto de fazer para ficar mais simples? Eu vou molhar o meu pincel e vou molhar uma pétala que eu escolhi, que eu vou pintar primeiro. Eu vou mostrar aqui minha referência. Essa daqui tá contornada de preto, mas é porque eu pintei ela e depois eu fiz esse contorno aqui para poder copiar e fazer essa outra. Mas você pode fazer ela conforme você quiser, não precisa ser esse mesmo desenho aqui. Mas era uma foto que eu fiz esse desenho, pintei e depois eu contornei para poder usar de novo. Nesse caso aqui, a gente não vai contornar. Vai ficar só a pintura. Eu vou escolher essa daqui, ó, porque tá mais longe da minha mão. Então, tem menos perigo de eu borrar ela. Eu vou passar aqui e vou molhar só onde ela tá, ó. Eu tento molhar o mínimo possível pra fora, ó. Aqui eu tento colocar bem o pincel aqui dentro. E por que eu tô molhando? Porque é mais fácil da gente passar a tinta. Olha lá, vou pegar um pincel um pouco menor aqui. Vou pegar minha tinta rosa. E vou preencher aqui dentro. Com a água lá dentro, é mais fácil de eu fazer a transição de cor sem ficar muito marcado onde eu passei o pincel. Por isso que eu gosto mais de fazer assim. Essa técnica é o molhado no molhado. Você molha o seu pincel na tinta e passa a tinta no pincel, no papel já molhado também. Aqui, ó, deu certo que acabou ficando mais escuro aqui na parte de baixo dessa pétala. E era bem o lugar onde eu queria mais escuro mesmo. Então, ó, já passei a tinta. Ele ainda tá molhado o meu papel. Então, eu aproveito pra limpar o meu pincel, dar uma secada nele. E passar ele assim, ó. Tá vendo que ele tá tirando um pouco dessa tinta? E daí, com isso, eu vou dar uma iluminada aqui, ó. Onde eu quero que pareça que a pétala tá mais pra cima, ó. É onde a luz tá batendo ali naquela pétala. Então, eu faço assim. Aqui já ficou mais escuro, então parece que a parte de baixo tá mais sombreada, né? E aqui eu já posso deixar assim. Se você quiser fazer mais algum detalhe, também pode. Mas eu acho que fica mais fácil da gente ver já a próxima. Se eu escolher uma para eu molhar do lado dessa outra, a chance dessa primeira borrar é bem alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher alguma que esteja um pouquinho longe, ó. Posso escolher esse pedacinho aqui. Molhar só ele. Se molhar muito, é só você vir com o pincel depois de secar ele no papel toalha. Dá uma secadinha ali na pocinha. Molho meu pincel na tinta. Vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou passar nela toda aqui. E agora, pra iluminar, eu vou fazer a mesma coisa. Vou lavar meu pincel, dar uma secadinha. E passar onde eu quero iluminar aqui, ó. Ele vai tirar um pouquinho dessa tinta.
Vou tirar um pouquinho mais da ponta, ó, pra ele dar esse ar de que a pontinha tá mais clara, igual eu falei ali, ó, no outro lugar ali. Vou pôr assim. Assim eu já vou deixar desse jeito também, pra gente simplificar. Aqui, ó, vou pintar essa outra aqui. Primeiro eu tô molhando, ó. Molhei de novo. Meu pincel tá até um pouquinho sujo de tinta, não tem problema. Agora eu venho com o pincel com a tinta. E vou passar aqui. Agora, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero iluminar algumas partes. Então, eu lavo bem o meu pincel, seco. Meu pincel tá lotado de tinta. Seco. E venho iluminando onde eu quero aqui. Lavo de novo, se você achar que quer iluminar mais algum lugar, ó. Eu vou iluminar assim, meio disforme, pra parecer que a pétala tá meio tortinha, ó. Eu posso fazer assim aqui também, com o pincel um pouco mais de lado, ó, pra ele dar uma manchadinha. E fazer um ar um pouco mais arredondado, ó. Vou deixar assim. Aqui, ó, como meu papel esse daqui é de celulose, já tá quase seco. Então, se eu quiser pintar essa grandona aqui de fora, já dá. Então, aqui eu já vou molhar. Volta. Olha lá, ela termina lá atrás, tá vendo? Agora eu já venho com a minha tinta. Aqui, ó, como eu quero iluminar, eu nem preciso chegar tão longe se eu não quiser, porque a tinta ela já vai meio que escorregando pra lá. Então, onde eu quero mais clarinha, se eu não levar a tinta, a tendência dela já é ficar mais clara. Ó, então, eu posso escurecer mais aqui perto, onde eu quero a sombra. Já deixar essa tinta escorregando pra lá, de leve. Venho passando aqui. Dou uma secada aqui, uma limpada no meu pincel. Tá vendo que eu fiz uns... Eu dei uma puxadinha assim? É só pra ficar uma nervurinha ali. Que ele vai puxar, ó, mas a tinta até vai voltar um pouco, não muito. Olha lá, eu posso fazer essas nervurinhas aqui também. Pra ficar uma textura. E vamos pra próxima pétala. Qual que eu já posso fazer? Tá longe. Posso fazer aqui, ó. Aqui, tá vendo que atrás é a parte de baixo, ó. Então, a tendência é que seja bem mais escura do que o resto da pintura ali, ó. Então, tem que pôr mais tinta ali. Vou colocando, você não precisa colocar tudo de uma vez. É sempre bom usar o godê pra você misturar. E se você ficar na dúvida se aquela tinta tá da cor que você quer, pega um pedacinho de papel, não precisa nem ser de aquarela, você pode pegar um pedacinho de sulfite,
deixa do lado da sua pintura e cada vez que você tiver dúvida, você pinta um pedacinho. Pra você olhar se aquela tinta tá do jeito que você quer. E tem outra também, a aquarela, ela tende a diminuir a intensidade da cor quando ela seca, mas cada marca vai diminuir uma quantidade, então você não pode contar muito com essa diminuição. Tem marca que ela acaba apagando mais essa tinta na hora que seca, tem marca que vai apagar menos, então tem que tomar cuidado também. Vai de você testar as marcas que você tem. Aqui eu quero deixar bem forte assim mesmo, porque eu acho que tá parecido com o que eu queria já, deixar uma sombra forte ali. A próxima que eu posso pintar até essa daqui, ó, que com certeza ali já secou. Aqui também é um pouco mais escuro, mas nem tanto quanto lá embaixo. Molhei bem. Vou passando minha tinta aqui. Onde eu acho que fica mais próximo aqui, ó, da pétala de cima, eu posso deixar um pouco mais escuro, ó, pra hora que secar ele dar um contraste. Aqui também que vai ficar embaixo da dobrinha, ó, tá vendo? Posso deixar também um pouquinho mais escuro. Aqui assim. Aqui a gente tá fazendo uma pintura de uma camada só. Às vezes, na aquarela, se você quiser, lógico, você pode fazer mais de uma camada. Não é nem às vezes, é muito comum a gente fazer mais de uma camada na pintura de aquarela. Só que aqui eu vou tentar fazer em uma camada só, pra gente não ter que ficar voltando na onde já secou, porque é mais difícil também, dependendo do papel, às vezes nem aceita tão bem assim. Agora aqui, ó, eu posso vir aqui e já pintar essa daqui, porque em volta já secou mesmo. Pego minha tintinha aqui, já coloco. Aqui, ó, ela vai começar a clarear ali na minha pintura. Então, eu posso deixar mais claro mesmo. Se eu quiser, essa daqui tá quase com um tom muito parecido. Então, se eu quiser já continuar aqui, eu posso também. Isso vai depender de qual é a referência que você tá seguindo e de como você quer que fique. Às vezes você tá olhando uma referência, mas você não gostou de todos os detalhes dela. Então, você pode ir alterando conforme você acha, onde você quer um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Então, ó, aqui, vou deixar um pouquinho mais escuro aqui perto, ó. Aqui também é uma entradinha que ela precisa ter bastante sombra ali pra ficar uma divisão sem ter que contornar. Então, eu deixo bem escuro ali, vou subindo, diluindo naquela água ali, ó. Tá vendo que aqui já tá quase secando? Eu molho meu pincel e passo de novo, ó. Eu quero clarinho, mas eu não quero que fique branco da cor do papel. Eu quero meio rosinha ainda. Então, eu passo o meu pincel com água aqui. Não muito encharcado, senão na hora que você colocar ele vai pingar e vai fazer uma meleca. Põe ele úmido, sabe?
Aqui eu vou deixar assim mesmo, que eu quero ele meio manchadinho. Posso até fazer uma texturinha aqui, igual eu fiz ali na outra. Qual a próxima que eu posso pintar? Posso pintar essa grandona, essa daqui, eu vou pra grandona aqui, ó. E eu quero ela mais escura aqui embaixo. E mais clara na ponta. Que essa ela tá bem aberta, né? Tá como se fosse bem mais dobrada aqui pra frente. Então, ela tá, na minha referência, ela tá mais clara. Olha lá, vou fazendo assim, ó. Posso ver até como ficou, ó. Puxando um pouco com o pincel só úmido aqui, vou puxando um pouco dessa tinta pra fora. Só que ainda não tá do jeito que eu quero. Eu quero, acho que um pouco mais escura aqui embaixo. Às vezes, se o seu papel estiver muito molhado, mesmo que você coloque mais tinta ali, ela não vai pegar. Daí, você vai ter que esperar um pouquinho e colocar mais tinta quando ela estiver secando ou depois que ela secar. Aqui, ó, tá vendo que eu tô deixando, dando umas puxadinhas assim, pra fazer uma texturinha? Meio tortinho assim, ó, ele dá uma ideia de movimento, ó, pra parecer que ela tá dobradinha e não que o desenho tá torto. Aqui onde ficou estranho, ó, no final eu passo o pincel só com água. Cuidado para não raspar muito forte seu pincel, senão às vezes você vai tirar um pedacinho do papel. E também acaba estragando o pincel, então passa de levinho, assim, quando ele ainda tá molhado, que é mais seguro. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. O pincel tá sujinho de tinta. Eu vou só dar uma sujadinha ali e vou deixar assim. Às vezes ele vai secar e ainda vai mudar um pouco, que a água ainda se movimenta um pouquinho, né? Mas não tem problema. Esse daqui já vou fazer, porque ele já tá longe de onde tá molhado. Aqui ele vai ser bem clarinho. Que essa é a parte dobrada de cima. Vamos ver se foi o suficiente. Acho que não, ficou estranho, né? Olha lá, muita tinta. Então, o que eu faço? Lavo rapidinho o meu pincel. Seco ele, já tiro um pouco dessa tinta e espalho ela ali, ó. Lavo de novo, seco, se eu quiser fazer algum detalhe. Olha lá, posso ir tirando um pouquinho aqui, ele vai iluminar um pouco mais. Deixa eu fazer uma iluminação aqui no meio pra ver. Isso, sim, ficou bom. Bom, o bom é relativo, do jeito que na minha cabeça, eu queria que ficasse. O seu, você tem que pensar isso também. Como eu quero que fique. Não precisa ficar exato. Isso daqui não é uma aquarela botânica, não tem que ser exata. Tem que ser do jeito que você fique feliz com o resultado. Aqui, ó, já nem cheguei a molhar, porque é um espacinho bem curto, ó. Bem fininho. Então, por mais que ele não tava molhado, ele não vai manchar tanto. Já passei ali mais ou menos a quantidade que eu queria. Aqui, eu vou molhar, porque é um pouquinho maior, ó, a superfície aqui dessa pétala. Já pego a quantidade de tinta aqui que eu acho que tá bom. Aqui também é um pouco mais escuro aqui no miolinho, ó. E ela vai clareando conforme sobe. Então, ó, se tem muita tinta, eu já molho meu pincel, já enxugo. E venho só espalhando o que sobrou pra ver se tá bom. Você viu que deu uma borradinha ali? Eu venho e passo o pincel também
mais úmido do que com tinta, ó. Mesmo assim, ó, você vem passando ele assim, ó, úmido, seca, que ele vai dando uma apagadinha. Se você pintou faz pouco tempo, tem cores que saem melhor, outras não tanto. Então, aqui, ó, eu posso puxar assim, se eu quiser. Ó, o pincel tá limpo, seco, eu vou puxando ali. Vou dar uma manchadinha assim, pra não ficar uma linha muito exata. Posso já pintar aqui, ó, vou molhar. Já passo a minha tinta aqui. Essa daqui, na minha referência de foto, não era tão clara assim, não era tão escura, quer dizer. Só que eu achei que ficou uma pétala muito estranha, porque é uma parte de trás dessa outra, mas a hora que você olha, no primeiro momento, não parece. Parece que é uma pétala que tá perdida ali, então eu prefiro deixar ela como se fosse uma dessas. Porque senão, na hora que a gente olha, numa foto, a gente aceita esse tipo de situação, assim, o nosso olho aceita. Agora, quando a gente olha a pintura de alguém, às vezes uma coisa que era pra ser um detalhe, fica com cara de defeito, sabe assim? Igual quando você já viu, assim, passando, você tá vendo no céu, assim, você olha, tem uma nuvem com o formato de alguma coisa. A gente olha e acha legal, porque você tá vendo ao vivo. Agora, se alguém pintar aquilo ali, você fala, isso daí não é uma nuvem, tá estranho. Entendeu? Tem coisa que o olho aceita na realidade, mas na pintura não é tão bem aceito assim. Olha lá, fiz a mesma coisa, ó. O pincel vou secando, vou limpando. E puxo ele assim, ele tira um pouquinho daquela tinta. Aqui, ó. Não preciso molhar muito, porque é um pedacinho só. Vou fazer mais escuro, porque ele tá mais pra trás. Eu quero dar uma limitada ali no meu desenho. Não preciso fazer muita coisa, porque é uma pétala que tá lá atrás. Só dou uma suavizada, porque ela ficou bem mais forte que as outras, né? Daí fica estranho também. Dou uma manchadinha ali. Agora aqui, ó. Aqui eu posso fazer de uma vez só, porque é um pedaço pequeno. Vou passar uma tinta aqui. Dei o fundo, né? Agora eu posso vir com um pouquinho mais de tinta, mais fortinha assim, ó. E ir fazendo um sombreado aqui. Parece um contorno, mas quer ver o que eu vou fazer? Eu dou uma secada aqui no meu pincel. E dou uma espalhadinha, ó. Então, ele ficou um contorno ali, mas não ficou exato. Agora, eu vou de novo fazer a mesma coisa aqui. É que eu quero que fique aparecendo essas camadas assim, mas não queria tão escura. Olha lá. Ficou faltando só essa daqui. Molho um pouco. Vou pôr um pouquinho de tinta aqui. Essa eu não vou deixar tão escura também, porque ela tá pra fora ali. Vou tirar um pouquinho, dar uma iluminadinha na ponta. E agora eu vou fazer o caule. Vou passar também, vou pegar um verde aqui que eu tenho. Que ele é mais apagadão, eu acho que combina bem. Esse aqui, se quiser também, você pode fazer a mesma coisa, ó. Comecei com ele meio clarinho. Pego mais tinta e dou uma escurecida aqui, assim, ó. Faço uma textura meio escurecida nele. Essa folhinha já vou aproveitar o pincelzinho sujo e vou fazer a mesma coisa.
Que essa não é bem a folha, né? É aquela parte verdinha que fica embaixo ali, perto do miolo. Então, eu vou deixar meio disforme assim mesmo. Aqui eu só molhei meu pincel, que já tava meio sujo com a tinta. Que aqui é um pouco maior, né? Ela tem umas serrinhas assim, ó. Mas aqui eu não vou detalhar muito não, só vou tirar um pouco do excesso dessa aqui, ó. E passar um pouco mais essa daqui, pra ela dar uma manchadinha. Tirar um pouco do excesso dessa também, ficou muito escura. E dessa aqui, dá uma iluminadinha. Aqui, se você quisesse, poderia fazer um sombreado de alguma cor aqui fora, para parecer mais uma ilustração. Mas como o nosso foco é a rosa, então eu vou parar por aqui. Já deu pra gente entender bem que o volume a gente dá aqui com a luz e com a sombra de alguns lugares, ó. Eu usei uma cor só, pra gente conseguir ver exatamente a maneira mais simples. Por exemplo, com uma cor só você consegue fazer esse efeito. Então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.